Depois da barafunda que foi o anúncio do IOF, o governo ontem acertou na comunicação e na política. A entrevista coletiva de Lula deveria ser rotina no Poder Executivo, respondendo sem restrições a perguntas dos repórteres sobre temas diversos. Essa conversa com a sociedade, franca, honesta, esse tete-a-tete, é necessário. Ao contrário da última coletiva, em que Lula assustou o mercado ao dizer que não pensava mais em medidas de ajuste fiscal, desta vez não descartou o fim do piso da saúde e da educação, nem a desvinculação do salário mínimo de benefícios sociais. Não que o governo vá apoiar qualquer iniciativa desse tipo, pelo menos não imediatamente. Se bem que eu falei agora há pouco com o ministro que está em viagem para a França com o presidente Lula e ele disse que essas medidas, me adiantou, não estão descartadas, que o Lula ainda não bateu o martelo, mas que pode sim adotar ou o fim do piso para a saúde e educação ou a desvinculação do salário mínimo em relação a benefícios sociais, o que teria um efeito muito positivo sobre o mercado. E ontem o mercado já reagiu bem. A bolsa subiu e o dólar caiu. A principal sinalização de Lula, no entanto, foi da retaguarda Fernando Haddad, que perdeu credibilidade nos últimos 10 dias ao enfrentar fogo cerrado do mercado, setor privado e Congresso. O socorro ao ministro veio com uma ressalva. Abre aspas. O Haddad, no afã de dar uma resposta à sociedade, disse o Lula, elaborou uma proposta da Fazenda. Ele jogou a responsabilidade por Haddad e apontou que o governo tem que aprender a conversar com o Congresso. O ministro entendeu o recado. Após articular o aumento do IOF, melhor dizendo, no escurinho do Ministério, sem dividir com ninguém, nem mercado, nem políticos, ele articulou a saída para o impasse institucional que se formou com o Congresso prestes a derrubar o decreto do Executivo. Ele agora comunica cada passo publicamente, dando satisfação à sociedade. Ao lado dos presidentes Mota e Alcolumbre, que voltaram a ser aliados de primeira hora, Haddad anunciou o acordo. Apresentará as propostas aos líderes da Câmara e do Senado no fim de semana, antes do anúncio público, e colocou de pé um discurso que busca reverter seu próprio desgaste, focar em medidas estruturais de longo prazo. No primeiro ano de Lula 3, Haddad fez política maiúscula, ajudou a aprovar arcabouço fiscal, reforma tributária, tributação dos super ricos. É verdade que com o IOF ele se atrapalhou. Ontem o governo deu um check em todas as caixinhas do ministro Sidônio Palmeira. Na forma, acertou. Resta saber o conteúdo. Na mesa de discussões estão mudanças no Fundeb, revisão de benefícios tributários, fim dos supersalários no funcionalismo público e aumento de dividendos do BNDES como uma medida emergencial. Pode ser a chance do governo como um todo recalcular a rota e sinalizar ao setor privado que está comprometido com medidas para a sustentabilidade fiscal. Isso sim abriria caminho para a redução de juros e inflação e retomada da confiança dos investidores. Ou pode ser mais uma decepção, como o ajuste tímido anunciado no final do ano passado. A conferir. Enquanto isso, vamos relembrar o que disseram todas essas autoridades políticas, a começar por Fernando Haddad, ladeado pelos presidentes da Câmara e do Senado, depois de um almoço ontem no Palácio da Alvorada com o presidente Lula. Vamos ouvir. Eu preciso da aprovação, pelo menos de uma parte das medidas para rever o decreto. Eu tenho a lei de responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal, eu tenho uma série de constrangimentos legais, né, que me impõem uma obrigação que eu tenho que cumprir. Eu preciso garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal, o cumprimento das metas desse ano. Nós temos que lembrar que, a partir daí, depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes, para que, a partir daí, montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas para que, a partir daí, possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal do país. A quem interessa a disputa do Poder Legislativo com o Poder Executivo, a disputa do Judiciário com o Legislativo, a disputa do Legislativo com o Judiciário. Não interessa a sociedade brasileira. E juntos buscamos um entendimento com o presidente Lula, com o presidente Alckmin e com o ministro Haddad, que se mostrou, Haddad, completamente aberto a dialogarmos qualquer hipótese.
Gente, isso já é uma baita reversão de expectativa. Vocês lembram que semana passada o Alcolumbre estava dizendo que o Executivo estava invadindo as prerrogativas do Congresso ao editar esse tipo de decreto em relação ao IOF, sem conversar com ninguém, e o Hugo Mota estava tuitando ali desesperadamente, também fazendo críticas ao ministro da Fazenda. Hoje estão todos reunidos, sentaram para conversar e aparentemente estão aliados, têm um acordo. Isso vai ser calculado com todos os impactos das medidas fiscais que serão apresentadas de curto e de médio e longo prazo, mais estruturais, pelo Ministério da Fazenda. Esses cálculos serão mostrados aos líderes numa reunião no fim de semana. Todo mundo ficou um pouco em dúvida, assim, mas por que esperar até domingo para reunir e anunciar? Tinha gente, parte do mercado, esperando esse anúncio ontem, mas fato é que o Congresso tinha dado 10 dias, a Haddad vai cumprir esses 10 dias, chegou a um acordo com quem interessa, os chefes do Poder Legislativo, agora precisa construir essa concertação mais ampla com os líderes também, tanto da Câmara como do Senado. Vamos ver o que vem por aí. Pode ser um balde de água fria nas expectativas do mercado se forem medidas muito tímidas, como aconteceu no final do ano passado, ou então pode ser uma retomada, um recálculo de rota do governo Lula. Quero mostrar para vocês uma pesquisa importante em falar em recalcular a rota, que acabou de sair da Genial Quest, sobre aprovação, sobre popularidade do governo. Isso certamente fará preço no mercado, por isso eu quero me deter com vocês por alguns minutos. Está na capa da Folha de São Paulo, vamos mostrar, olha, governo Lula tem 57%, capa do UOL, né, gente? Quest, governo Lula tem 57% de desaprovação e 40% de aprovação. O que é isso? É um índice mais alto, é o ápice de desaprovação do Lula 3. Essa desaprovação oscilou positivamente, né, porque foi de 56% para 57% em relação à última pesquisa Quest. A aprovação oscilou um ponto para baixo, né? Agora estava em 41%, estava em 40%. Se a gente for olhar por outra ótica, aquela que mede a avaliação negativa, positiva e regular, né, dividida em 3 partes. Lula tem avaliação negativa de 43%, quase o dobro, enfim, 70% a mais do que a positiva, que é de 26%, pior patamar do mandato. Se você desce ali nos grupos, a novidade é que agora entre os católicos a desaprovação pela primeira vez superou a aprovação. Também tem uma desaprovação, continua com uma desaprovação alta no Nordeste, que costuma ser um estandarte, um esteio ali do governo Lula. Também entre quem ganha até 2 salários mínimos, a desaprovação continua ali num patamar bastante elevado, tecnicamente empatado, ou quase encostando muito perto da aprovação. Todos esses são luzes, são alarmes que soam no governo Lula. Escândalo do INSS, uma coisa que bateu firmemente na imagem do governo. E é interessante porque a percepção dos brasileiros nessa pesquisa sobre economia até melhorou ou parou de piorar, né? A expectativa de quem acha que os preços dos alimentos subiram, que a inflação subiu, isso parou de piorar, teve até uma pequena reversão, melhorou um pouquinho. Em compensação, 82% dos brasileiros ouviram falar do escândalo do INSS e pior, 31%, pior para o governo, né? Atribuem isso, culpam, responsabilizam o governo pela fraude nas aposentadorias e pensões, né? Essa parte tão vulnerável da população foi vítima. Isso é uma má notícia para o governo. Sobre o IOF, só 39% dos brasileiros ouviram falar, então menos da metade. Agora, quem ouviu falar, 50% atribuem, acham que foi ruim, acham que foi uma mexida, um movimento para pior. Dito isso, vamos dar uma olhada nas bolsas hoje, como estão os mercados, começando pela Ásia, cujas negociações estão encerradas. 0,78 de alta em Tóquio, Hong Kong subiu 0,60 e Xangai 0,42. Vamos passear rapidamente pela Europa, cujas bolsas estão a pleno vapor, tudo no azul, praticamente, com exceção de Madrid. Paris sobe 0,67, Londres 0,12, Frankfurt 0,68. Madrid 0,13. Ontem veio um índice de inflação bastante benigno aqui para a zona do euro e a expectativa é que amanhã na reunião do Banco Central Europeu haja mais uma redução de juros de 0,25 ponto percentual. Vamos ao fechamento de ontem dos índices americanos. Hoje os futuros começaram um dia levemente positivos. Ontem encerraram bem também, 0,58 de alta, Dow Jones 0,51, Nasdaq 0,81. Todo mundo na expectativa de telefonema Trump e Xi Jinping. A história de dobrar a tarifa sobre aço e alumínio já estava precificada. Eu acho que as bolsas estão dando quase de ombros assim para as bravatas de Trump, né? E o dólar caiu bastante. Ontem, na esteira do IOF, o mercado aí esperando alguma medida com bastante valor, 0,70 de queda o dólar, e Bovespa subiu 0,56.
Vamos para um rápido intervalo, quem nos acompanha pela TV? Você que está conosco, então, pela internet, né, pelo YouTube, continue rapidamente. Olha, primeiro eu quero chamar a atenção, tem o Trump, o decreto das tarifas, né, que a gente já falou, e tem o Elon Musk também, que ontem fez um tweet, o aliado de primeira hora, principal financiador de campanhas do presidente Trump, não está nada satisfeito com o governo, não. Vamos encher a tela com esse tweet, ele vai ficar bravo, né? O X, porque afinal de contas ele comprou e mudou o nome da rede social. Ontem ele fez duras críticas ao pacote de corte de impostos do Trump, que está no Congresso, já passou pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado, ele quer ver aprovado até o dia 4 de julho. Ele disse assim, me desculpe, mas eu simplesmente não consigo aguentar mais, né? Esse pacote maciço, péssimo, que aumenta os gastos, né, no Congresso, é abominável. E os que votaram a favor deveriam se envergonhar, vocês fizeram muito mal. Então, Elon Musk anunciou semana passada que estava deixando, que tinha acabado seus pouco mais de 100 dias no governo Trump e agora já encheu a boca para falar mal. Sobre China e Estados Unidos, as relações estão se deteriorando. Aliás, hoje de manhã o Trump fez um tweet, já um post na sua rede social, Truth Social, dizendo que os chineses são muito duros e é muito difícil negociar com eles. E ontem a China havia dito, o chanceler, né, chinês, que as relações com os Estados Unidos estão em um momento crítico, né? O Wang Yi se encontrou com o embaixador dos Estados Unidos na China, o Nicholas Burns, é o novo embaixador na China. Ele diz que é lamentável, o Wang Yi, o chinês, que é lamentável que os Estados Unidos tenham tomado uma série de iniciativas que prejudicam os interesses da China. Os Estados Unidos devem criar condições necessárias para que as relações bilaterais voltem ao caminho certo. Gente, eu esqueci de falar também que nas bolsas americanas pesou bastante um relatório positivo de emprego, JOLTS, que saiu ontem. Eles esperavam 7 milhões, pouco mais de 7 milhões de empregos, 7 milhões e 100 mil empregos, e saíram 7 milhões e 300 mil empregos gerados em abril, por isso a bolsa subiu com força. Daqui a pouco tem o anúncio do Pix automático, que é uma alternativa ao débito automático. Será feito o lançamento oficial às 9h30 da manhã pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Já estava rodando na imprensa aí nos últimos dias. Então, aquelas contas que você paga todo mês, gás, luz, aluguel, telefone, condomínio, academia, isso poderá ser feito por essa forma de pagamento. As empresas vão disponibilizar isso como meio de pagamento. É mais fácil e prático do que o débito automático, que hoje já está em vigor. Não precisa você dar autorização toda vez que vier a cobrança. Vem um lembrete ali, um boleto, poucos dias antes da conta vencer, e a empresa que fornece o serviço oferece o Pix automático como forma de pagamento, e o consumidor autoriza uma única vez, estabelece as regras em vigor e faz o pagamento automaticamente todos os meses.